e vamos à palavra. Amém? Eu estava prestando atenção aqui no calendário, irmãos, que hoje é o último domingo do mês de junho, certo? Semana que vem nós já estaremos em julho. Passou rápido, né? Primeiro semestre foi voando, né? Começar, quero me apresentar para você que não me conhece. Me chamo Camila, sou uma das líderes aqui da casa, lidero jovens e adolescentes. Tem jovem aí? Cadê os jovens dessa igreja? Tem ou não tem? Glória! Estamos aí nessa caminhada. E aí, parando para olhar para o mês de junho, não sei como foi para você, mas para mim foi um mês muito especial. Teve os seus desafios, assim como acredito que de vocês também, mas foi um mês muito, muito bom. E quanta coisa preciosa Deus fez aqui nessa casa. Vocês concordam? Amém? E aí eu parei para ver um pouquinho o que já foi ministrado esse mês. Então a gente teve discipulado, teve casa de paz, teve a vigília, gente. Até que ele venha. Quem veio na vigília? Foi maravilhoso, né? Foi uma benção. E aí, os cultos de domingo, nós tivemos banquete atrás de banquete, né? Então, a gente teve alguns temas aqui, eu vou falar para você, vai que você lembra. A gente, no primeiro final de semana, ouvimos que nada se compara ao amor de Deus. Nada se compara à sua presença. A gente, na semana seguinte, ouviu o que é viver para Deus, né? Depois nós ouvimos sobre a autoridade da igreja, que a gente não deve viver sobre as circunstâncias, né? Pautado no que acontece por aí. A gente também foi abençoado ouvindo sobre como praticar a presença. E semana passada o Damião ministrou à noite sobre que Deus não desiste de nos amar. Hoje pela manhã teve mais um banquete e assim tem sido semana após semana. Você concorda com isso? E só por essas coisas que já foram ministradas já seria o bastante para a gente pegar e rever e ser alimentado, porque é muita coisa. Eu não sei você, às vezes eu fico pasma com Deus, com todo esse amor, com todo esse cuidado e penso, Senhor, como que a gente vai viver tudo isso? Alguém mais pensa isso? Que é muito precioso. Ninguém pratica certas coisas de um dia para a noite, certo? Então, nós somos impactados com a palavra e isso vai sendo desenvolvido em nós. Mas, irmãos, a gente tem que olhar todo esse banquete e a gente não pode também deixar com que isso seja irrelevante. O que eu quero dizer, às vezes a gente cai em alguns ciclos. Parece que domingo após domingo as palavras se tornam coletâneas de boas mensagens, certo? Está lá no canal do YouTube. Aí a gente revê às vezes. Quem aqui participa de Casa de Paz? Às vezes a gente dá uma olhadinha de novo para poder compartilhar na Casa de Paz. Só que isso ainda é muito pouco, né? A gente precisa fazer uma análise e ver como que está a nossa vida de prática dessas coisas. Senão coisas preciosas vão passar. Senão coisas preciosas vão ser só boas mensagens. Sabe quando você vem no culto e fala, uau, que coisa extraordinária. Mas aí a gente sai por aquela porta, só foi extraordinária aqui dentro. E lá fora não teve efeito nenhum. E eu fiquei perguntando para Deus, Senhor, o Senhor está falando isso. O Senhor me fez caminhar por todos esses domingos de novo, revisitar essas mensagens. O que o Senhor quer me falar? Deus falou o seguinte, que a gente sozinho, a gente não vai conseguir processar tudo que Deus está falando. A gente não vai conseguir compreender, tampouco praticar, né? Nós temos alguém que nos ajuda. A gente tem alguém que vai cooperar conosco para a gente colocar em ação as coisas que Deus vem anunciando. E quem é essa pessoa, gente? O Espírito Santo. Espírito Santo. E o Senhor falou forte comigo que é disso que a gente vai falar hoje, sobre o Espírito Santo, amém? Eu não tenho um tema para essa mensagem, você fica à vontade para dar o tema que Deus impactar no seu coração. Mas se tivesse que ter um tema, eu colocaria o seguinte, a importância do Espírito Santo nas nossas vidas, amém? E aí, como base no que nós vamos falar, eu quero ler com vocês Ezequiel 47, do 1 ao 12. Eu trouxe uma garrafinha pequenininha, que teve uma vez que eu vim ministrar,
E quem me conhece sabe que eu tomo muita água. Eu trouxe meu galão de água. Aí uma menininha fez um desenho de mim, só que ela fez o meu tamanho na mesma proporção da garrafa. Falei, eu acho que está muito exagerado, hoje eu tenho que levar uma menor. Então eu não sei se ela está aí, mas enfim. Brincadeiras à parte, mas vamos ler. O homem me levou de volta até a entrada do templo. Debaixo da entrada... Calma, gente, eu estou sem óculos. Leandro, você pode pegar meu óculos em nome de Jesus, que eu esqueci? O homem me levou de volta até a entrada do templo. Debaixo da entrada saía a água que corria na direção do leste, pois o templo dava frente para esse lado. A água corria por debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então o homem me fez sair da área do templo pelo portão norte e me levou pelo lado de fora, até o portão que dá para o leste. Um riacho saía do lado sul do portão. Com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza, para o leste. Ele me fez atravessar o riacho ali, e a água chegou aos meus tornozelos. Fala aí, gente. Tornozelos. Aleluia. Com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza para o leste. Ele me fez atravessar o riacho ali, e a água chegou aos meus... Próximo. Em seguida, ele mediu mais 500 metros, e a água subiu até os meus... Mais 500 metros, e a água chegou até a minha... Próximo. Finalmente mediu mais 500 metros e o rio era tão fundo que não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. Aí ele me disse: homem mortal, preste muita atenção em tudo isso. Então o homem me levou de novo para a margem. Quando eu cheguei lá, vi que havia muitas árvores nos dois lados. Então ele me disse: esta água corre para o leste e desce para o rio Jordão e até o Mar Morto. Quando entra neste mar, ela faz com que a água salgada do mar vire água doce. Em todo lugar por onde esse rio passar, haverá todo tipo de animais e de peixes. O rio fará com que as águas do Mar Morto fiquem boas, e ele trará vida por onde passar. Próximo. Desde a fonte de Gede, acho que é assim que fala, até Eglaim, haverá pescadores na praia do mar. E ali eles estenderão as suas redes para secarem. Isso mesmo. Haverá ali muito peixe, muitas espécies de peixes, como no mar Mediterrâneo. Mas nos brejos e nos charcos a água não... Isso. Nos brejos e nos charcos a água não ficará boa. Essa água servirá para a produção de sal. 12. Nas duas margens do rio crescerão árvores frutíferas de todo tipo. As suas folhas nunca murcharão e as árvores nunca deixarão de dar frutas. Darão frutas novas todos os meses, pois são regadas pelo rio que vem do templo. Repete comigo: rio que vem do templo. As frutas servirão de alimento e as folhas de remédio. Amém? E eu queria que você curvasse a sua cabeça, colocasse mão no seu coração e pedisse para que o Senhor pudesse falar com você, para que essa revelação atingisse você de uma forma especial. Vamos orar. Pai, mais uma vez nós estamos aqui para dar continuidade ao culto ao Senhor. Nós queremos nos expor à Tua Palavra, porque não é palavras humanas, mas é a Tua Palavra. Nós queremos, Pai, ser e ficar, Senhor, e agir como Abacuque, Pai. Que ele ficou alarmado, ele sentiu temor, ele teve algo frente àquilo que estava sendo anunciado, Senhor. Algo dentro dele, Senhor, foi impactado, Senhor. Faça isso conosco nessa noite. Não nos deixa perder, Pai, aquilo que o Senhor quer trazer para nós de alinhamento. E nós cremos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, irmãos, esse é um texto que provavelmente muitos de vocês conhecem, né? Que é de Ezequiel. E quem era Ezequiel, né? Ezequiel era um sacerdote que tinha mais ou menos 30 anos quando Deus o chamou para fazer algo desafiador.
Ele era exilado na Babilônia, então Deus chamou ele para denunciar muita idolatria, né? E ele vê Deus abandonando o templo naquela época, por conta de muita idolatria. E aí o livro de Ezequiel, você pode ler depois, se discorre em muitas coisas assim. Lá pelo capítulo 11, ele traz já algo de esperança para nós. No 37 tem aquela passagem do Vale de Ossos Secos, quem já leu? Deus mostra para ele, né, uma visão de morte espiritual e que um vento traria vida àquela visão, àqueles ossos. E no capítulo 47, que é o que nós lemos, Deus chama o profeta, dá essa visão para o profeta para ele fazer um tour espiritual. Sabe tour, quando você faz viagem? Quem aqui já viajou e teve guia de viagem junto? Esse guia, ele vai e percorre os lugares que você não conhece e você está na mão do cara, não é não? Ele pode falar 1000 coisas ali que parecem ser 100% certo, ou pode te levar para um lugar meia boca, mas você confia, certo? Você conhece? Não, você está na mão dele. E aí o profeta estava na mão desse guia espiritual para um tour celestial, gente. Coisa boa, né? Mostrando um rio. E aí ele foi percorrendo esse rio com esse guia, né? Então, foi mais ou menos esse contexto. Seria reduzir demais, né? Explicar tudo, porque Ezequiel é um livro bem complexo, mas o Senhor trouxe ele como base para a gente relacionar esses níveis que ele foi avançando no rio com a nossa interação com o Espírito Santo, amém? Então aqui a gente vê claramente o mover do Espírito Santo. Geralmente as palavras proféticas, elas têm essa dupla referência, que diz de coisas naturais, mas também de coisas espirituais. Então é importante que você tenha isso na sua mente, né? E aí eu quero falar sobre o rio, né, que vem nessa profecia. Quando a gente fala de rio, a gente está falando de água. Água que passa, água que tem movimento, água que não para, né? E na época que essas mensagens eram trazidas ao povo, se você reparar, na Bíblia fala muito de rio. Não só no Antigo Testamento, mas no Novo também. Porque para a gente, né, sociedade moderna, é tranquilo, a gente tem água encanada. Então a gente não tem essa visão do quão importante era rio, né, para essas comunidades, porque elas eram formadas ao redor de lugares onde tinha rio, né? Então, quando a gente fala de rio, a gente fala de água que é indispensável para viver. Você não concorda? Sem água, gente, como é que faz? Lavar uma roupa para beber, tomar um banho, né? Glória a Deus, os irmãos veio tomar banho para o culto. Então, nós precisamos de água. E é aqui que a gente precisa focar. Água, rio, indispensável, insubstituível, né? E nessa passagem, o que me chama a atenção é que esse rio é declarado que por onde ele passa, tudo transforma. Tudo transforma. Olha o poder desse rio. Tudo transforma. Árvores frutíferas são árvores que geram folhas que produzem remédio. Reparou nisso? Então, tem vida, né? Tem ali a cura, tem ali tudo que nós precisamos. E aí, fala-se de rio, como eu disse, em vários lugares da Bíblia, e eu queria ler Apocalipse, que é um livro que também fala de um rio. Apocalipse 22, verso 1 ao 2. Livro de Apocalipse, como vocês conhecem, é um livro precioso. João teve essa revelação no fim. E nesse trecho diz assim: o anjo também me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. Em cada lado do rio está a árvore da vida, que dá 12 frutas por ano. Isto é uma por mês, e as suas folhas servem para curar as nações. Você pode dizer um amém para isso? Então, o que a gente está falando desse rio é o rio que traz vida, rio que alimenta, é o rio que emana do próprio Deus. É o mesmo rio que está dizendo em Ezequiel. Tem também uma outra passagem, essa passagem é Jesus falando, que está lá em João 7, João 7, versículo 37 ao 39. E eu queria ler com vocês.
Diz assim: o último dia da festa era o mais importante. Naquele dia, Jesus se pôs de pé e disse bem alto: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Próximo. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. Mas nessa ocasião hoje, Jesus já está na presença gloriosa de Deus e esse Espírito está em nós, amém? Você pode dizer um amém? Então, se você crê, você tem o quê? O Espírito Santo. E quem é essa pessoa do Espírito Santo? Vamos falar um pouquinho sobre ele, né? Quando você ouve Espírito Santo, o que vem na sua mente? Pensa aí um pouquinho. A primeira coisa que vem sobre o Espírito Santo. Geralmente, a gente lembra de Atos 2, não é isso? Quem conhece Atos 2? A igreja reunida, né? Foi ali que eles estavam orando e veio sobre eles o Espírito Santo, que os capacitou. Ali eles falaram novas línguas. Quando a gente fala do Espírito Santo, a gente também fala do quê? Do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5. A maioria das pessoas pensam isso. Posso estar enganada, né? Mas tem muita coisa para falar do Espírito Santo, gente, que não caberia aqui. E eu espero e oro para que, em nome de Jesus, que você seja impulsionado para ir mais fundo, para se relacionar com Ele. Mas é tudo isso, sim. É o poder, é a unção que vem, e que a gente fala novas línguas, é o fruto, né, o resultado dele em nós, mas tem mais, tem muito mais, amém? O Espírito Santo é Deus, amém? O Espírito Santo é Deus, ele estava no início, ele estava com o Filho, e hoje ele está em nós. Você crê nisso? Amém? Vamos ler Gênesis 1, do 1 ao 2. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente. Estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Irmãos, ele estava lá, ele estava no princípio. Quem é a pessoa do Espírito Santo? É a terceira pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Espírito. Ele foi prometido por Jesus aos discípulos como Consolador. Vamos ler rapidinho João 14:16. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Auxiliador ou Consolador. Quem é? O Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. Não é de vez em quando, não é na igreja, é para sempre, em todos os lugares. Quem é a pessoa do Espírito Santo? Alguém que nos ensinaria toda a verdade. Está lá em João 16, versículo 13. Porém, quando o Espírito da verdade vier, Ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Irmãos, nós não seremos enganados. Amém? Se você tem o Espírito Santo de Deus em você, nós seremos conduzidos à verdade. Nós vivemos na verdade. Ele nos convence do erro, está lá em João 16, verso 8. Quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado, e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. Então, de novo, ele foi prometido, ele é consolador, ele nos ensina, ele nos convence, e não para por aí. Em Romanos 8, verso 26, é também muito conhecido, e nós vamos ler. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa
fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Irmãos, Ele foi prometido a nos consolar, nos ensinar, nos convencer e nos ajudar nas nossas fraquezas. Você tem noção disso? Esse é o Espírito Santo de Deus, entregue a nós e que está em nós, amém? Não despreze, não diminua, não exclua essa verdade tão poderosa na sua vida. Porque às vezes a gente está se esquecendo da pessoa do Espírito Santo. Ele está sendo esquecido, porque às vezes a gente está lutando com as nossas forças, vivendo as nossas lutas e deixando o Espírito Santo sobre, sei lá, uma condição distante, quando na verdade a gente pode recorrer a Ele. Ele está aqui para isso. Então, irmãos, tudo que nós não somos, Ele é. Tudo que a gente não consegue, Ele pode. Tudo que é impossível, Ele faz. Amém? Você crê nisso? E aí vamos voltar para Ezequiel, né? E aí eu queria tirar 2 lições que a gente pode se relacionar com o Espírito Santo. E são 2 coisas muito importantes. A primeira delas é sobre interação e a segunda é sobre rendição. Quando a gente fala de interação, cada trecho percorrido, havia uma correspondência do profeta. Havia lá o que eu disse que era o anjo, o guia lá espiritual celestial, ele media e o profeta caminhava mais 500 metros. Ele media, ele caminhava. Havia uma pergunta, digamos assim, e uma resposta, né? Então, a cada trecho que ele mostrava, havia algo mais profundo para ser caminhado, né? Então, um dos objetivos do Espírito Santo é de não nos deixar parar até que a gente entre em águas que não dê pé. Nosso lugar não é na beirinha, é no fundo. Então, o guia lá, ele não parou de conduzir o profeta até que o profeta não tivesse mais pé. O mesmo Espírito que conduz a gente ao arrependimento, que nos leva ao novo amadurecimento, que estabelece processos na nossa vida para crescer, é o que trabalha em parceria com você. Comigo também. O que a gente pode tirar de lição? Por que a gente está falando de interação? Porque o Espírito Santo, ele não vai fazer as coisas sozinho. A gente leu lá em Romanos 8, 26, que ele nos ajuda. Nós cantamos inclusive uma canção falando que o Senhor nos ajuda, mas Ele não faz a nossa parte. Amém? E isso quer dizer o quê? Faz sua parte. Ou seja, dê acesso a Ele, busque a Ele. Porque, irmãos, o que está claro aqui nesse rio é mais ou menos assim: o rio não vai vir até você. O rio já está lá, você tem que ir. E no momento em que você decide ir, você vai ser conduzido à profundidade, certo? Deus já tinha mostrado, já tinha sinalizado a vontade dele para o profeta quando ele mostrou aquele rio. Mas Deus, ele não queria só mostrar, Deus queria que ele entrasse, né? E isso diz respeito à intimidade, coisa que a gente já tem ouvido também muito aqui. Semana após semana, o Senhor quer intimidade, intimidade. Então, o avanço que o profeta tinha naquelas águas era para níveis maiores. E eu não sei você, se você tem assim, se você já sabe nadar, se você tem afinidade com a questão da água. Eu não tinha. E motivada pela pastora Nádia, eu comecei a fazer natação. Morria de medo, porque um abençoado de um tio meu, quando eu era pequena, fez uma brincadeira horrível. Ele me virou de ponta cabeça numa piscina e eu, literalmente afoguei. Ele deu muita risada, brincadeira idiota. E isso me travou com água. E aí eu comecei a fazer natação, né? E no começo, não que agora eu esteja nadadora, tá, pessoal? Eu ainda estou melhorando nisso. Mas no começo, você faz uma força para se manter ali, porque você resiste, sabe? Você fica rígido. E parece que é bem mais difícil quando você quer. A Fabi tá ali, ela faz também, né? Ela tá assim, ó.
Quando você chega na piscina, você fica andando, ao invés de você mergulhar. E quando você vai aprendendo, e você vai seguindo passo a passo, de bater a perna, mexer os braços, é maravilhoso. Você fica leve. O que eu quero dizer com isso? Quando você está numa piscina, e essa visão, ficou claro isso para mim, quanto mais raso, mais força você faz para se manter de pé. Agora, quanto mais fundo, mais leve é. Flui melhor. Você conhece outras coisas. Gente, eu me sentia nadadora quando eu consegui ir para o fundo da piscina e ficar de olho aberto, claro, com óculos, né? E me sentia na liberdade, assim. Então, essa foi uma experiência que me marcou. E o que eu quero dizer a você é que nós precisamos ir mais fundo. Não há tempo mais da gente ficar aqui, ó. Ah, Deus, o Senhor está falando, mas eu estou confortável aqui nessa água. Eu me dou por satisfeito aqui. Deus está chamando, convocando a sua igreja para ser conduzida por Ele, para conhecer outros lugares. Irmãos, você quer conhecer outros lugares ou você quer ficar vindo domingo a domingo, ouvindo coisas preciosas e brincando com a água no seu pé? Eu, sinceramente, eu quero conhecer outros níveis. Eu quero ir mais fundo. Então, primeira lição é, tenha interação com o Espírito Santo. Porque Ele, como nós lemos no começo, nos capacita, nos dirige, quer fazer algo em nós, amém? Outra lição é sobre rendição. E rendição diz respeito a gente se submeter. O que é muito tranquilo para todo mundo, né? Porque para mim não é. Quando a gente fala de submissão, a gente fala de perder o controle, né? E às vezes a gente não quer perder o controle, porque pé no chão significa o meu governo. Eu estou decidindo o que eu estou fazendo, eu estou me sentindo no controle mesmo da situação. E Jesus, Ele nos ensinou que a gente deve orar pedindo a vontade do Pai, né? Lá em Marcos 6,10 diz sobre isso. Então, quando a gente fala de submissão, como que a gente alcança esse coração submisso? Vida de oração. Amém? Então, os 3 primeiros níveis davam pé. No último, só poderia passar a nado, ou seja, perca de controle. Eu não sei o que vai acontecer. Não sei o que vai acontecer. Nós precisamos orar, irmãos, para a gente viver essa dimensão. Então, quando você ouvir rendição, ela não vai vir assim, um dia acordei e vou super me submeter à palavra de Deus, às orientações que eu ouço, toda palavra que eu escuto, eu correspondo, eu obedeço. Olha, vai ser muito difícil isso acontecer. Nós precisamos orar, ir para a oração e pedir a Deus esse coração. E quando a gente fala de lugar fundo, eu queria que você fixasse isso. Entrar no lugar profundo em Deus não significa experiências maiores. Porque às vezes a gente fica focado na experiência, né? Significa o seguinte, elas são consequências, experiências, mas significa que você vai ser mais rendido. Você vai ter coração mais ensinável. Porque às vezes no nosso lugar de resistência, tudo tem que ser do nosso jeito, tem que acontecer da nossa forma, não pode sair do script, tudo Deus tem que fazer conforme a gente quer. Tanto as nossas orações às vezes acabam acontecendo assim, a gente apresenta o que a gente quer, então a gente quer que Deus faça tudo à nossa própria vontade. Então, eu não sei o que Deus vai fazer, mas quando a gente se entrega ao Espírito Santo, a gente sabe quem está nos conduzindo. Amém? E outra lição que eu queria tirar com vocês é para pensar nesse rio. Que esse rio é o Espírito Santo. O que é esse rio? O que o Espírito Santo pode fazer por mim? Essas 2 lições é sobre o que eu tenho que fazer, mas o que o Espírito Santo faz por mim também. Regenerar. E o que é regenerar? Dar nova existência. Gente, há um poder vivificador do rio. Amém? Vocês estão comigo? E Ezequiel 47:19 fala do que o mar morto pode produzir vida. Eu nunca fui em Israel, mas dizem que o mar morto é muito salgado, né? Então assim, não tem condição de ter vida ali. E somente algo muito sobrenatural vai mudar a condição desse rio. Porque não tem chance, né? Ou seja, é impossível.
Mas não é impossível para Deus, porque o profeta viu que esse rio mudou de condição, de um rio salgado, de um rio que não produzia vida, para um rio que produz vida. E aí a gente precisa analisar a nossa vida. O que quanto de vida e de morte tem nas nossas vivências, dentro da nossa casa. A morte em áreas das nossas vidas significa que a gente está impedindo, muitas vezes, que o rio comunique o seu poder de vida. Às vezes a gente tem vivido áreas ressequidas da nossa vida, realmente, de morte espiritual. E a gente vai se acostumando com essa condição. Mas isso não pode ser lugar de costume para filho de Deus, amém? Porque filho de Deus que tem o Espírito Santo nele, é alguém que está jorrando vida dentro de si. Se você crê nisso, amém? Glória a Deus. E como que esse poder regenerador não opera em mim? Porque ele pode não operar, certo? Ele opera, ele é capaz de trazer algo que não tem vida a ter vida, mas eu posso dizer que não, certo? E aí, para dar esse exemplo, eu quero ler com vocês João 3, que é uma passagem que eu gosto muito. Do 1 ao 8. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre e que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Jesus disse... pode passar para o próximo. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. Todos vocês precisam nascer de novo. 8. O vento sopra para onde quer, e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. A mesma coisa acontece com todos que nascem do Espírito. Irmãos, todos nós precisamos nascer de novo. Ali, o que estava acontecendo nesse diálogo? Nicodemos era alguém que era mestre, sábio, conhecia a lei, foi questionar Jesus. Mas e aí? Como é que é tudo isso? Estou impactado. Eu sei que você veio de Deus, você fez muitos milagres, mas eu quero... Como que faz para acessar esse reino? Jesus fala para ele: larga a mão do que você sabe, que é muito bom. Tanto que Jesus reporta a ele como Senhor, reconhece todo aquele conhecimento, mas aquilo ali estava atrapalhando ele de acessar o reino. Às vezes a gente carrega tanta bagagem, tanta coisa que a gente diz já saber, porque a gente tem anos de evangelho, e isso veta a gente entrar nesse rio do Espírito Santo, porque a gente está acostumado com muita coisa, que a gente sabe muita coisa. E Deus está pedindo para Nicodemos: se desconstrua, meu querido, porque o que você soube te fez chegar até aqui, mas não vai te sustentar aqui, porque eu tenho sempre novas coisas. Amém? Jesus comparou também esse mover do Espírito com o vento. O vento, você vê o vento? A gente não vê o vento. Você pega o vento? Não dá para pegar o vento, né? Isso tudo porque, gente, a gente não pega, a gente não vê, mas a gente vê os efeitos que ele causa. Quando há um movimento, uma ventania muito forte, a gente não vê uma árvore balançando, a gente não vê, a gente não se refresca também no vento num dia de muito calor.
a gente sente e a gente desfruta dos efeitos que esse vento causa na nossa vida, né? Então eu não vejo, mas eu sinto. Eu não vejo, porém eu vejo o que ele pode causar. Amém? E aí a pergunta que eu queria te fazer é: você nasceu de novo? Hoje? Nascer de novo não fica lá exclusivo no seu novo, no batismo, né? É todo dia. Nós precisamos nascer de novo. Nicodemos já era ancião, como eu disse, mas Jesus tinha proposto para ele que ele revisasse a sua caminhada. Pare e analisa o que você está vivendo. Para e analisa se você está mesmo vivendo essa vida que você tanto diz saber, porque você está engessado, você está parado, você não está indo nesse rio, que é onde eu quero levar você. Então ele sabia muito, mas o que ele sabia não era o suficiente para um novo ciclo, para uma nova etapa, para um novo mover. Não era o suficiente. O que ele sabia estava comprometido. E eu queria que você se colocasse de pé, porque eu queria orar com você. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E que você pudesse pensar aí em que nível você acha que você está desse rio aí do Espírito. Se está com as águas nos tornozelos, se está com as águas nos joelhos, se está com as águas na cintura, você já perdeu o controle? Deixa o Espírito Santo ministrar ao teu coração. Não se distraia. Se a gente não está desfrutando desse rio, com medo, algo está errado. E aí, enquanto o Ministério de Louvor vier, vocês podem vir. Enquanto eles ministrarem essa canção, peça ao Espírito Santo que te conduza agora. Experimente uma porção de Deus que está disponível agora se você perdeu o controle.